A paz do Senhor a todos. Estamos retornando para darmos continuidade à leitura da Bíblia em ordem cronológica. E hoje, no 338º dia, lendo esta linda história que Deus escreveu para nós, trago para a leitura os capítulos 5 a 8 do livro de Romanos. A inspiração do dia, as bênçãos e a certeza da justificação, a concretização da justiça pela fé. No capítulo 5 destaca o versículo 1, sendo, pois, justificados. A justificação pela fé produz vários resultados no crente: a paz com Deus, a graça, a esperança, a firmeza, as tribulações, o amor de Deus, o Espírito Santo, o livramento da ira, a reconciliação com Deus, a salvação pela vida e presença de Jesus e o regozijo em Deus. Nos gloriamos nas tribulações. Preste atenção na mensagem no versículo 3. Paulo alista tribulações como uma das bênçãos da salvação em Cristo. Primeiro, a palavra tribulação refere-se a todos os tipos de provações que podem nos afligir. Isso inclui coisas como necessidades financeiras ou materiais, circunstâncias difíceis, tristeza, enfermidade, perseguição, maus tratos ou solidão. Segundo, em meio a estas aflições, a graça de Deus nos capacita a buscar mais diligentemente a sua face e produzir em nós um espírito e caráter perseverante que vence as provações e as aflições da vida. A tribulação, ao invés de nos levar ao desespero e à desesperança, produz a paciência. A paciência produz a experiência, e a experiência resulta numa esperança madura que não decepciona. Terceiro, a graça de Deus nos capacita a olhar além dos nossos problemas presentes. Nossa ardente esperança em Deus e a certeza garantida da volta no nosso Senhor para estabelecer a justiça e a piedade no novo céu e na nova terra. Entre mentes, enquanto estivermos na terra, temos o amor de Deus derramado em nosso coração pelo Espírito Santo a fim de nos consolar em nossas provações e trazer até nós a presença de Cristo. O amor de Deus em nosso coração. Preste atenção na mensagem no versículo 5. Os cristãos experimentam o amor de Deus nos seus corações, pelo Espírito Santo, especialmente em tempos de aflição. O verbo derramar está no tempo pretérito perfeito contínuo, significando que o Espírito continua a fazer o amor transbordar em nossos corações. É essa experiência sempre presente do amor de Deus que nos sustenta na tribulação e nos assegura que nossa esperança da glória futura não é ilusória. A volta de Cristo para nos buscar é certa. Salvos pela sua vida. Preste atenção na mensagem no versículo 10. A salvação do crente provém do sangue de Cristo e da sua vida ressurreta, pelos quais o crente é perdoado e reconciliado com Deus. Essa é a salvação inicial. O crente continua salvo através de uma fé viva e da comunhão com Cristo vivo. Se Deus nos amou a tal ponto de enviar seu Filho para morrer por nós quando ainda éramos inimigos, quanto mais agora que somos seus filhos, Ele tomará todas as providências para nos salvar da ira vindoura mediante a fé que agora temos no seu Filho. Por um homem entrou o pecado no mundo. Preste atenção na mensagem no versículo 12. Através da transgressão e queda de Adão, o pecado, como princípio, o poder ativo, conseguiu penetrar na raça humana. Primeiro, duas consequências decorrem disso. Ponto número 1, o pecado e a corrupção penetraram no coração e na vida de Adão. E ponto número 2, Adão transmitiu o pecado ao gênero humano, corrompendo todas as pessoas nascidas a partir de então. Todos os seres humanos passaram a nascer propensos ao pecado e ao mal. Segundo, Paulo não explica como o pecado de Adão é transmitido aos seus descendentes, nem diz que toda a humanidade estava presente em Adão e que assim ela participou do seu pecado e por isso herda sua culpa. Paulo não diz em nenhum lugar que Adão foi o cabeça coletivo dos seus descendentes,
que nem o pecado de Adão foi-lhe imputado. Todos os culpados diante de Deus por causa dos seus próprios pecados pessoais, porque todos pecaram. O único ensino no tocante a isto, que tem apoio bíblico, é que homens e mulheres herdam uma natureza moral corrupta, bem como uma propensão para o pecado e o mal. A morte entrou no mundo através do pecado e por isso todos estão sujeitos à morte. Por isso que todos pecaram. A morte reinou desde Adão até Moisés. Preste atenção na mensagem no versículo 14. A raça humana experimentou a morte, não porque transgrediu a lei oral de Deus, como sua pena de morte, como no caso de Adão, mas porque os seres humanos realmente eram pecadores pela prática, bem como pela sua natureza, e transgrediram a lei da consciência escrita nos seus corações. Muito mais a graça de Deus. Preste atenção na mensagem no versículo 15. Nos versículos 12 a 21, Paulo ressalta a suprema suficiência da redenção, provida por Jesus Cristo para desfazer os efeitos da queda. É essa a verdadeira lição desse trecho. Adão trouxe o pecado e a morte. Cristo trouxe a graça e a vida. No versículo 18, destaco sobre todos os homens, justificação de vida. A condenação declara sobre todas as pessoas, torna-se uma realidade em cada indivíduo à medida que ele rejeita a Deus e a sua revelação escrita no coração do homem, ou na sua palavra escrita. A justificação de vida para todas as pessoas é impotencial. Ela torna-se real no homem à medida que este crê em Cristo e recebe a graça, a vida e o dom da justiça por Jesus Cristo. No capítulo 6, destaca o versículo 1. Permaneceremos no pecado? Preste atenção na mensagem que eu trago para você. No capítulo 6, Paulo contesta a ideia errônea de que os crentes podem continuar no pecado e ainda assim estarem livres da condenação eterna, em virtude da graça e misericórdia de Deus em Cristo. Paulo refuta essa distorção antinomiana da doutrina da graça, pondo em relevo uma verdade fundamental. O verdadeiro crente demonstra estar em Cristo por estar morto para o pecado. Este foi transformado da esfera do pecado para a esfera da vida com Cristo. Uma vez que o crente genuíno separou-se definitivamente do pecado, não continuará a viver nele. Inversamente, quem vive no pecado não é crente genuíno. Em todo este capítulo, Paulo enfatiza que não se pode ser servo do pecado e servo de Cristo em um só tempo. Se um crente torna-se servo do pecado, o resultado será a condenação e a morte eternas. Pecado. Ainda dentro do versículo 1. Primeiro, o Novo Testamento emprega várias palavras em grego para descrever o pecado nos seus vários aspectos. As mais importantes são: ponto número 1, emartia, que significa transgredir, praticar o mal, pecar contra Deus. Ponto número 2, adíquia, que significa iniquidade, maldade ou injustiça. O termo pode ser descrito como falta de amor porque todos os delitos surgem por falta do amor a Deus e ao próximo. Adíquia é também o pecado como poder agindo na pessoa para escravizar e enganar. Ponto número 3, anômia, que denota a ilegalidade, a iniquidade e a rebeldia contra a lei de Deus. Ponto número 4, apícia, que indica incredulidade ou infidelidade. Segundo, destas definições, podemos tirar a conclusão de que a essência do pecado jaz no egoísmo, isto é, apegamento do ser humano às coisas ou prazeres para si mesmo, sem fazer caso do bem-estar dos outros e dos mandamentos de Deus. Isso leva à crueldade aos outros e à rebelião contra Deus e a sua lei. Em última análise, o pecado é a recusa da sujeição a Deus e a sua palavra. É inimizade contra Deus e a desobediência. Terceiro, o pecado é também a corrupção moral dos seres humanos, opondo-se a todas as vontades humanas sadias. Ele nos leva tanto a deleitar-nos em cometer iniquidade, como também sentir prazer nas más ações dos outros. É, por outro lado, um poder que escraviza e corrompe à medida que nos entregamos a ele.
O pecado está arraigado nos desejos humanos. Quarto, o pecado foi introduzido por Adão na raça humana e afeta a todos. Resulta em julgamento divino, leva à morte física e espiritual, e o seu poder somente pode ser dominado pela fé em Cristo e por sua obra redentora pela humanidade. Sepultados com ele pelo batismo. Preste atenção na mensagem no versículo 4. Para o cristão, o batismo é um símbolo do seu sepultamento e ressurreição com Cristo, mas é mais do que isso. Quando acompanhado de fé verdadeira, o batismo tem a ver com a nossa rejeição do pecado e a dedicação a Cristo, o que resulta no fluxo contínuo de graça e de vida divina sobre nós. O batismo significa identificação com Cristo na sua morte e sepultamento a fim de vivermos mediante sua vida ressurreta. Tão certamente como Cristo ressuscitou dentre os mortos, nós, que temos a verdadeira fé salvífica nele, arderemos em novidade de vida. Velho homem, corpo do pecado. Preste atenção na mensagem no versículo 6. Paulo emprega aqui duas expressões bíblicas. Primeiro, o velho homem, que se refere ao eu irregenerado do crente, isto é, a pessoa que ele era antigamente, a vida que antes ele vivia no pecado. Esse velho eu foi crucificado, isto é, morto com Cristo na cruz, a fim de que o crente receba uma nova vida em Cristo e seja um novo homem. Segundo, o corpo do pecado se refere ao corpo humano controlado pelos desejos pecaminosos. Sua escravidão ao pecado já foi abolida na conversão. Doravante, o crente não deve permitir que a sua antiga maneira de viver volte a dominar sua vida e seu corpo. Morreu para o pecado. Preste atenção na mensagem no versículo 10. Embora Cristo fosse impecável, ele sofreu e foi humilhado pelo pecado por nossa causa. Na morte de Cristo, o pecado perdeu a sua influência. Na sua ressurreição, ele triunfou sobre o poder do pecado. Semelhantemente, os que estão unidos com ele e na sua morte são libertos do poder do pecado, para andarem em novidade de vida. Considerai-vos como mortos para o pecado. Preste atenção na mensagem no versículo 11. A premissa fundamental em Romanos 6 é a união do crente com Cristo, tanto na sua morte como na sua vida. Se, portanto, você é um crente autêntico, você morreu para o pecado e precisa dar prova disso. Você, como crente, morreu para o pecado de 3 maneiras diferentes. Primeiro, você morreu para o pecado do ponto de vista de Deus. Deus considera que você morreu com Cristo na cruz e que foi ressuscitado na sua ressurreição. Segundo, você morreu para o pecado quando nasceu de novo pelo Espírito. Você recebeu o poder de Cristo para resistir ao pecado, para morrer diariamente para o pecado, aniquilando os maus desejos da carne e vivendo uma nova vida em obediência a Deus. Terceiro, você morreu para o pecado quando seu batismo em água, você proclamou sua morte ao pecado e assumiu o compromisso de rejeitá-lo e de viver para Cristo. Não reine, portanto, o pecado. Preste atenção na mensagem no versículo 12. Pelo fato de o pecado ter sido destronado, devemos resistir continuamente em seu assédio para reconquistar o seu antigo controle, sabendo que o pecado procura reinar mormente através dos desejos da carne. Tais desejos devem ser resistidos pelos que têm fé em Cristo. Exemplos: não atender às concupiscências do corpo, não colocar membro algum do nosso corpo à disposição do pecado, e apresentar nosso corpo e a nossa total personalidade submissos a Deus e a sua justiça. Pecaremos? Preste atenção na mensagem no versículo 15. Certos membros da igreja nos dias de Paulo presumiam que, sendo o pecado perdoado mediante a graça de Deus, o cristão não precisa preocupar-se para resisti-lo. Refutando essa ideia, o apóstolo explica que cada crente deve continuamente reafirmar e implementar sua decisão de resistir ao pecado e seguir a Cristo. Primeiro, tendo aceitado a Cristo, os crentes devem continuar a escolher a quem servirão. Ponto número 1. Poderão voltar ao pecado, cessando de opor-se ao seu domínio na sua vida pessoal e tornando-se de novo seus escravos.
sabendo que a morte espiritual e eterna será o resultado disso. Ou, ponto número 2, poderão dominar o pecado e continuar a apresentar-se como servo de Deus e da justiça, tendo como resultados a santificação e a vida eterna. Segundo a luz dos versículos 15 a 23, quem não tem compromisso com o senhorio de Cristo e não se opõe ao domínio do pecado na sua vida pessoal, não tem o direito de se referir a Cristo como seu Salvador. Ninguém pode servir a dois senhores. Obedeceis do pecado para a morte. Preste atenção na mensagem no versículo 16. Paulo adverte solenemente os crentes que pensam que podem pecar impunemente porque estão debaixo da graça. Se algum crente se entregar ao pecado, torna-se-á um escravo do pecado, o que resultará na morte. Morte significa aqui eterna perdição ante a face do Senhor, o oposto da vida eterna. Obedecestes a forma de doutrina. Preste atenção na mensagem no versículo 17. Na igreja primitiva, os novos crentes, com dedicação, observam certos padrões específicos de ensino e conduta, baseados nos ensinos apostólicos, na comunhão com Cristo e na dedicação a Ele. Primeiro, esses padrões eram mais provavelmente um recurso da doutrina e da ética cristã, com que o convertido concordou quando aceitou a Cristo como seu novo Senhor, e a sã doutrina ou as palavras sadias, conforme as referências nas epístolas pastorais. Segundo, a suposição de que o cristianismo não tem padrão de ensino regulado, o pensamento e a prática, ou de que a existência de regras de conduta e legalismo é estranha ao conceito paulino da fé cristã. O cristianismo exige obediência sincera aos padrões divinos. No capítulo 7, destaca o versículo 4. Mortos para a lei. Já não dependemos da lei e dos sacrifícios do Antigo Testamento para sermos salvos e aceitos diante de Deus. Fomos alienados da antiga aliança da lei e unidos a Cristo para a salvação. Devemos crer em Jesus, receber o Espírito e a sua graça, e assim receber o perdão, ser regenerado e capacitado para produzir fruto para Deus. Não conheci o pecado senão pela lei. Preste atenção na mensagem no versículo 7. Os versículos 7 a 25 descrevem a experiência pré-conversão de Paulo ou de qualquer outra pessoa que procura agradar a Deus, sem depender da sua graça, misericórdia e poder. Primeiro, nos versículos 7 a 12, Paulo descreve o período de inocência do indivíduo até chegar à idade da responsabilidade. Ele vive, isto é, sem culpa nem responsabilidade espiritual, até que deliberadamente peca contra a lei de Deus escrita externamente ou no seu coração. Segundo, nos versículos 13 a 20, Paulo relata um estado de escravidão ao pecado porque a lei, uma vez conhecida, traz inconscientemente o pecado para a consciência e, assim, o indivíduo passa a ser realmente um transgressor. O pecado se torna seu senhor, embora ele se esforce para resistir-lhe. Terceiro, nos versículos 21 a 25, Paulo revela o desespero total da pessoa à medida que o conhecimento e o poder do pecado o reduzem à miséria. Eu, em algum tempo, vivia. Preste atenção nas mensagens dos versículos 9 a 11. As declarações de Paulo, eu vivia e o pecado me matou, apoiam a crença geral que a criança é inocente até deliberadamente pecar contra a lei de Deus no coração. O ensino que diz que as criancinhas entram no mundo afetadas pela culpa do pecado e dignas da condenação eterna não se acha nas Escrituras. A lei. Preste atenção na mensagem no versículo 14. Lembramos-nos de que Paulo, no capítulo 7, está analisando o estado da pessoa irregenerada e sujeita à lei do Antigo Testamento.
mas consciente da sua incapacidade de viver uma vida agradável a Deus. Ele descreve uma pessoa lutando sozinha contra o poder do pecado e demonstrando que não poderemos alcançar a justificação, a santidade, a bondade e a separação do mal mediante o nosso próprio esforço para resistir ao pecado e guardar a lei de Deus. O conflito do cristão, por outro lado, é bem diferente. Um conflito entre uma pessoa unida a Cristo e o Espírito Santo, de um lado, contra o poder do pecado, do outro lado. No capítulo 8, Paulo descreve o caminho da vitória sobre o pecado mediante a vida no Espírito. Ainda no versículo 14 destaco: eu sou carnal, vendido sob o pecado. Mais incisivas do que as demais palavras do capítulo 7. Esta aqui falam claramente num período sob a lei, na vida de Paulo antes da sua conversão. Esse fato é comprovado pelas seguintes razões. Primeiro, no capítulo 7, Paulo está demonstrando a insuficiência da lei para nos redimir a parte da graça, e não a insuficiência do evangelho aliado à graça. Segundo, nos versículos 5, Paulo declara que os que estão na carne, isto é, são carnais sensuais, produzem fruto para a morte, isto é, a morte eterna. No livro de Romanos, capítulo 8, versículo 13, ele afirma que, se viverdes segundo a carne, morrereis. Logo, o tipo de pessoa referido no capítulo 7 está espiritualmente morta. Terceira, a expressão vendidos sob o pecado significa servidão ou escravidão do pecado. Tal linguagem não pode ser aplicada ao crente em Cristo, porque ele, pelo preço do resgate pelo seu sangue, redimiu-nos do poder do pecado e declara que o pecado já não tem domínio sobre nós. O próprio Cristo afirmou: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Realmente, o nome de Jesus significa: ele salvará o seu povo dos seus pecados. Quarto, além disso, a presença do Espírito Santo habitando em nós não deixa os crentes vendidos sob o pecado. Paulo declara ainda no mesmo capítulo que a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado. E ele inclui a si mesmo entre os que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque somos devedores, não a carne. O que quero, isso não faço. Preste atenção na mensagem no versículo 15. Aqueles que tentam obedecer aos mandamentos de Deus sem a graça salvífica de Cristo descobrem que são incapazes de realizar as boas intenções do seu coração. Não são senhores de si mesmo. O mal e o pecado governam o seu ser. São escravos dessas coisas, presos debaixo da lei do pecado. É somente para os que estão em Cristo que Deus, juntamente com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Tenho prazer na lei de Deus. Preste atenção na mensagem no versículo 22. Muitos crentes sob a lei do Antigo Testamento verificaram que, em si mesmos, tinham prazer na lei e nos mandamentos de Deus. Entretanto, ao mesmo tempo, quando buscavam ajuda apenas da lei, as paixões da carne neles imperavam. Igualmente, na igreja hoje pode haver os que reconhecem a justiça, a pureza e a excelência do Evangelho de Cristo. No entanto, por não terem em si a experiência da graça regeneradora de Cristo, verificam que são escravos e prisioneiros do pecado. Quando tentamos viver livres do domínio do pecado e da imoralidade, todos os nossos esforços para isso são inúteis, a menos que sejamos realmente nascidos de novo, reconciliados com Deus, libertos do poder de Satanás e como novas criaturas em Cristo, vivendo uma vida renovada no Espírito Santo. Miserável homem que eu sou. Preste atenção na mensagem no versículo 24. Pessoa não convertida em sua luta desigual com o pecado termina dominada, cativa. O pecado vence e a pessoa vende-se ao pecado como escrava. Miserável condição esta, quem poderá livrar-nos? A resposta é: por Jesus Cristo nosso Senhor. É Ele o único que pode nos libertar da lei do pecado e da morte. Por fim, o capítulo 8. Destaca o versículo 1. Os que estão em Cristo Jesus.
Paulo acaba de demonstrar que a vida sem a graça de Cristo é derrota, miséria e escravidão do pecado. Agora, em Romanos 8, Paulo nos diz que a vida espiritual, a liberdade da condenação, a vitória sobre o pecado e a comunhão com Deus nos vêm pela união com Cristo mediante o Espírito Santo que em nós habita. Ao recebermos o Espírito e sermos por Ele dirigidos, somos libertos do poder do pecado e prosseguimos adiante para a glorificação final em Cristo. Essa é a vida cristã normal, segundo a plena provisão do Evangelho. A lei do Espírito. Preste atenção na mensagem no versículo 2. Esta lei do Espírito de vida é o poder e a vida do Espírito Santo, reguladores e ativadores operando na vida do crente. O Espírito Santo entra no crente e o liberta do poder do pecado. A lei do Espírito entra em plena operação à medida em que os crentes se comprometem a obedecer ao Espírito Santo. Descobrem que um novo poder opera dentro deles. Poder este que os capacita a vencer o pecado. A lei do pecado e da carne, neste versículo, é o poder dominante do pecado, que faz da pessoa uma escrava do pecado, reduzindo-a à miséria, para que a justiça da lei se cumprisse em nós. Preste atenção na mensagem no versículo 4. O Espírito Santo operando dentro do crente capacita-o a viver uma vida de retidão que é considerado o cumprimento da lei moral de Deus. Sendo assim, a operação da graça e a guarda da lei moral de Deus não conflitam entre si. Ambas revelam a presença da justiça e da santidade divina. Segundo a carne, segundo o Espírito. Preste atenção nas mensagens dos versículos 5 a 14. Paulo descreve duas classes de pessoas, as que vivem segundo a carne e as que vivem segundo o Espírito. Primeiro, viver segundo a carne. Carne aqui é elemento pecaminoso da natureza humana, é desejar e satisfazer os desejos corrompidos da natureza humana, pecaminosa, ter prazer e ocupar-se com eles. Trata-se não somente da fornicação, do adultério, do ódio, da ambição egoísta, das crises de raiva, etc., mas também da obscenidade, de ser viciada em pornografia e em drogas, do prazer mental e emocional, em casa de sexo, em peças teatrais, livros, vídeos, cinemas e assim por diante. Segundo, viver segundo o Espírito é buscar a orientação, a capacitação do Espírito Santo e submeter-nos a elas e concentrar nossa atenção nas coisas de Deus. É estar sempre consciente de que estamos na presença de Deus e nele confiarmos para que nos assista e nos conceda a graça de que cresceremos para que a sua vontade se realize em nós e através de nós. Terceiro, é impossível obedecer à carne e ao Espírito ao mesmo tempo. Se alguém deixa de resistir pelo poder do Espírito Santo a seus desejos pecaminosos e, pelo contrário, passa a viver segundo a carne, torna-se inimigo de Deus e a morte espiritual e eterna o aguarda. Aqueles cujo amor e solicitude estão propriamente fixados nas coisas de Deus podem esperar a vida eterna e a comunhão com Ele. Se o Espírito de Deus habita em nós. Preste atenção na mensagem no versículo 9. Todo crente, desde o momento em que aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador, tem o Espírito Santo habitando nele. O corpo está morto por causa do pecado. Preste atenção na mensagem no versículo 10. O pecado invadiu o elemento físico do nosso ser. Daí o nosso corpo ter que morrer ou ser transformado. Mas, porque Cristo está em nós, experimentamos agora a vida do Espírito. Mortificadores às obras do corpo. Preste atenção na mensagem no versículo 13. Paulo salientou a necessidade da guerra contínua contra tudo que tentar limitar a obra de Deus em nossa vida, porque o pecado sempre se esforça para reconquistar o seu controle sobre nós. Primeiro, esse conflito espiritual, embora seja dirigido contra Satanás e todas as hostes espirituais, é, antes de tudo, contra as paixões e os desejos da carne, isto é, da natureza humana pecaminosa. Como crentes, devemos sempre decidir o seguinte: não ceder aos desejos pecaminosos e sim aos ditames da natureza divina, da qual somos participantes.
Segundo fato, de o crente não pôr um fim às ações pecaminosas do corpo resulta em morte espiritual e perda da herança no reino de Deus. A palavra morrereis significa que um cristão pode passar da vida espiritual para a morte espiritual. Assim, a vida de Deus que recebemos ao nascer de novo pode ser apagada na alma do crente que se recusa a mortificar pelo poder do Espírito os atos pecaminosos do corpo. Esses são os filhos de Deus. Preste atenção na mensagem no versículo 14. Aqui Paulo mostra a base da certeza da salvação. Se estamos fielmente mortificados às ações pecaminosas do corpo, estamos sendo guiados pelo Espírito. Todos os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Ainda no versículo 14, guiados pelo Espírito de Deus. O Espírito Santo habita no crente como filho de Deus, a fim de levá-lo a pensar, falar e agir de conformidade com a palavra de Deus. Primeiro, ele orienta o crente, participante por impulsos que, ponto número 1, são exortações interiores para o crente cumprir a vontade de Deus e mortificar as obras pecaminosas do corpo. Ponto número 2, estão sempre em harmonia com as Escrituras. Ponto número 3, visam dar orientação da vida. Ponto número 4, opõe-se aos desejos pecaminosos, oriundos das tendências naturais do crente. Ponto número 5, tem a ver com a culpa do pecado, o perdão da justiça de Cristo e o juízo divino contra o mal. Ponto número 6, exortam o crente a perseverar na fé e o advertem contra a apostasia da sua fé em Cristo. Ponto número 7, enfraquecem à medida que o crente deixa de obedecer aos apelos do Espírito. Ponto número 8, resulta em morte espiritual quando rejeitados. E ponto número 9, resulta em vida espiritual e em paz quando obedecidos. Segundo os avisos ou a voz interior do Espírito, vem através de, ponto número 1, ler a palavra de Deus. Ponto número 2, orar fervorosamente. Ponto número 3, ouvir a pregação e ensino sadio e santos. Ponto número 4, exercitar as manifestações do Espírito. E ponto número 5, acatar os conselhos de pais cristãos e de líderes espirituais fidedignos. O mesmo Espírito testifica. Preste atenção na mensagem no versículo 16. O Espírito Santo nos transmite a confiança de que, por Cristo e em Cristo, agora somos filhos de Deus. Ele torna real a verdade de que Cristo nos amou, ainda nos ama e vive por nós no céu, como nosso mediador. O Espírito também nos revela que o Pai nos ama como seus filhos por adoção, não menos do que Ele ama seu Filho unigênito. Finalmente, o Espírito cria em nós um amor e a confiança que nos capacitam a lhe clamar: Abba, Pai. Se com Ele padecemos. Preste atenção na mensagem no versículo 17. Paulo nos faz lembrar que a vida vitoriosa no Espírito Santo não é nenhum caminho fácil. Jesus sofreu e nós, que o seguimos, sofreremos também. Esse sofrimento é considerado um sofrimento em conjunto com Ele e advém do nosso relacionamento com Deus como seus filhos, da nossa identificação com Cristo, do nosso testemunho dele e da nossa recusa de nos conformar com o mundo. As aflições deste tempo presente. Preste atenção na mensagem no versículo 18. Todos os sofrimentos do momento, enfermidades, dor, calamidade, decepção, pobreza, maus tratos, tristeza, perseguição e todos os tipos de aflição devem ser considerados insignificantes ante a bênção, os privilégios e a glória que serão concedidos ao crente fiel na era vindoura. Toda a criação geme. Preste atenção na mensagem no versículo 22. Nos versículos 22 a 27, Paulo fala de 3 gemidos diferentes: o da criação, o dos crentes e do Espírito Santo. A criação, isto é, a natureza animada e inanimada, tornou-se sujeita ao sofrimento e às catástrofes físicas por causa do pecado humano. Deus, portanto, determinou que a própria natureza será redimida e recriada. Haverá novo céu e a nova terra, uma restauração de todas as coisas segundo a vontade de Deus. Quando então os fiéis servos de Deus receberão sua plena herança. Também gememos.
Preste atenção na mensagem no versículo 23. Embora os crentes possuam o Espírito e as suas bênçãos, eles também gemem no íntimo, ansiando por uma plena redenção. Gemem por duas razões. Primeiro, os crentes, por viverem num mundo pecaminoso que entristece o seu espírito, continuam experimentando a imperfeição, a dor e a tristeza. Os gemidos do crente expressam a sua profunda tristeza sentida ante essas circunstâncias. Segundo, gemem ao suspirar por sua redenção total e pela plenitude do Espírito Santo que serão outorgadas na ressurreição. Geme pela glória a lhes ser revelada e pelos privilégios da plena aflição celestial. O Espírito intercede por nós com gemidos. Preste atenção na mensagem no versículo 26. No tocante à atividade do Espírito Santo em ajudar o crente a orar, 3 observações são importantes. Primeiro, os filhos de Deus têm 2 intercessores divinos. Cristo intercede no céu pelo crente, perante a face do Pai. E o Espírito Santo intercede no íntimo do crente na terra. Segundo, com gemidos. Provavelmente indica que o Espírito intercede juntamente com os gemidos do crente. Esses gemidos têm lugar no coração do crente. Terceiro, os desejos e anseios espirituais dos crentes têm a sua origem no Espírito Santo que habita em nosso coração. O próprio Espírito suspira, geme e sofre dentro de nós, ansiando pelo dia final da redenção. Ele apela ao Pai em favor das nossas necessidades, segundo a vontade de Deus. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem. Preste atenção na mensagem no versículo 28. Esse trecho traz grande conforto ao Filho de Deus quando temos que enfrentar sofrimentos nesta vida. Primeiro, Deus fará o bem surgir de todas as aflições, provações, perseguições e sofrimento. O bem que Deus leva a efeito é conformar-nos à imagem de Cristo, finalmente levar a efeito a nossa glorificação. Segundo, essa promessa é limitada aos crentes que amam a Deus e lhes são submissos mediante a fé em Cristo. Terceiro, todas as coisas não incluem os nossos pecados e nossas negligências. Isso quer dizer que ninguém pode alegar motivo para pecar, justificando que Deus fará resultar isso em bem. Os que dantes conheceu. Preste atenção na mensagem no versículo 29. Neste versículo, reconhecer de antemão é o equivalente a amar de antemão e é usado no sentido de ter como objeto de estima efetiva e optar por amar desde a eternidade. Primeiro, a presciência de Deus aqui significa que Ele determinou desde a eternidade amar e redimir a raça humana através de Cristo. O objeto da presciência ou do amor eterno de Deus aparece no plural e refere-se à Igreja. Isso significa que o amor eterno de Deus objetiva principalmente o corpo coletivo de Cristo e somente tem a ver com indivíduos à medida que estes integram este corpo coletivo mediante a fé permanente em Cristo e a sua união com Ele. Segundo, o corpo coletivo de Cristo alcançará a glorificação no porvir. O crente considerado à parte não alcançará a glorificação, caso ele venha a separar-se do corpo de Cristo, amado de antemão pelo Pai, e deixar de conservar a sua fé no Senhor. Como ovelhas para o matadouro. Preste atenção na mensagem no versículo 36. As adversidades alistadas pelo apóstolo nos versículos 35 e 36 têm sido experimentadas pelo povo de Deus através dos tempos. Nenhum crente deve estranhar o fato de experimentar adversidades, perseguição, fome, pobreza ou perigo. Aflições e calamidades não significam, de certo, que Deus nos abandonou, nem que Ele deixou de nos amar. Pelo contrário, nosso sofrimento como crentes abrir-nos a caminho pelo qual experimentaremos mais do amor e consolo de Deus. Paulo nos garante que venceremos em todas essas adversidades, que seremos mais que vencedores por meio de Cristo. E por fim, o versículo 39, o amor de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor.
Se alguém fracassar na sua vida espiritual, não será por falta da graça e amor divino, nem por causa de poderes do mal ou adversidades demais, mas porque tal pessoa foi negligente na sua comunhão com Cristo. Somente em Cristo Jesus é que o amor de Deus foi manifestado e somente nele o desfrutaremos. Somente à medida em que permanecermos em Cristo Jesus como nosso Senhor é que podemos ter a certeza de que nunca seremos separados do amor de Deus. Que a palavra de hoje toque o seu coração, transforme a sua vida para a honra e a glória do Senhor. Leia a Bíblia diariamente, pois este é o verdadeiro canal que se aprende, conhece a verdade e ouve a voz de Deus. Amém e graças a Deus.